Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Estamos dando início a mais uma live para engrandecer e exaltar o nome do nosso Deus. Eu quero te convidar agora a abrir o seu coração para nós adorarmos juntos a esse Deus que é vivo e que é eterno. Amém?
nós te exaltamos, nós nos entregamos e nos rendemos a Ti. Que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, que o Teu Espírito Santo encontre lugar, encontre repouso, morada nos corações que nos ouvem nesse momento. Que cada casa, que cada lar, que cada membro do Ministério Vencedores, Deus, em nome de Jesus, seja cheio, seja invadido pela presença, pela glória do eterno Deus, do soberano, daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir, daquele ao qual nos atraiu, e por isso hoje louvamos e o engrandecemos. Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, Senhor. Nós te glorificamos, Pai. Como é bom louvar e adorar o nome do Senhor. E agora com uma palavra poderosa que vai tocar com certeza no teu coração. Amém. Graça e paz. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Está em Romanos 12, 2, um texto muito conhecido. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, Ele nunca deixou, ou melhor, Deus, Ele sempre revelou a sua vontade desde o princípio de tudo. Ele nunca deixou os seres humanos sem orientação da sua vontade, ou melhor, do que é melhor para nós. E uma das formas era a palavra de Deus, as leis, mas também os profetas. Os profetas é como um mestre infalível com autoridade para falar em nome de Deus, como diz John James. Deus concedia palavras aos profetas que eram enviadas para ensinar o povo sobre o que Deus gostaria, ou que o povo estava longe do que Deus tinha para eles. Através dos profetas, o povo sabia a vontade de Deus, e uma das formas da vontade de ser transmitida ao seu povo era através dos profetas. Não é tanto que os reis buscavam orientação aos profetas, como está escrito segundo Reis, capítulo 13, 18 a 19, o rei Joás, ele precisava ouvir o que Deus tinha para o seu reinado, e ele procura o profeta Eliseu. Eliseu pede para que o rei pegasse flechas e lançassem ao chão, e no momento que ele pega aquelas flechas e lança, ele pegou 3 e lançou 3 flechas. Só que o profeta falou: se você tivesse lançado 5, todos os seus inimigos seriam destruídos, porém você só vai ter parte dessa vitória, não vai ter ela por completa. Eu fiquei imaginando, o rei foi atrás de ouvir a vontade de Deus, e ele infelizmente ele não agiu conforme o que o Senhor Deus esperava naquele teste com o profeta. Mas se o rei tivesse ele mesmo sentido o que Deus estava querendo ao seu respeito, não seria diferente? Eu quero dizer que antigamente quem sentia era o profeta, mas nós estamos em um novo tempo. Eu vim aqui dizer para você que você pode hoje acessar e entender a vontade de Deus. Como nós lemos no texto, Deus quer que você entenda a sua vontade. Deus quer que você viva essa vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. Eu quero dar alguns passos, algumas verdades, como acessar essa vontade. Primeiro, você tem acesso aos céus. Podemos provar a vontade de Deus. E uma coisa muito importante, quem que eu não devo ouvir? Quem não pode me influenciar. A Bíblia já está de cara: não amoldem aos padrões deste mundo, porque talvez é o mais rápido que nos influencia, que coloca palavras ao ponto de você sentir às vezes impotente, às vezes sentir fraco, sentir que não é capaz diante de situações difíceis,
ou de tribulação, o mundo já fala, você não vai dar conta. Então eu quero falar uma coisa para você: a primeira voz que você não deve ouvir é do mundo. Deus quer que você acesse primeiro os céus. Jesus é o nosso primeiro modelo de como acessar a vontade de Deus e torná-la prática. Sua forma de agir, a forma de agir de Jesus, chamou a atenção de todos, pois sua mentalidade, os seus ensinamentos não era um padrão e atitude naquela época, naquela cultura. Jesus, ele nos seus ensinamentos, como no Sermão do Monte, ele muda toda a perspectiva das pessoas, da forma que eles estavam vivendo. Jesus, ele chama tanto a atenção até dos fariseus, como Nicodemos. Nicodemos chega de noite, porque ele não queria se expor, e ele pergunta: você faz, porque não tem como alguém fazer o que você faz se for por si só. Eu sei que é Deus que faz. Como você faz isso? O que identificava que Jesus fazia a vontade de Deus? A prova dela, sabe o que era? Eram os milagres que Jesus manifestava naquele tempo. E uma das coisas que Jesus falou para Nicodemos, eu quero falar para você hoje: nascer de novo. Acesso à revelação e à vontade de Deus vem pelo novo nascimento. Jesus estava dizendo que quando a nossa mente for renovada, veremos o reino demonstrado e provado. Às vezes nós falamos que nós nascemos de novo, mas a nossa mente precisa andar junto com isso. A nossa mentalidade precisa ser transformada pela renovação da mente e do conhecimento daquilo que Deus tem para nós. Uma das funções dos milagres e da vida sobrenatural é oferecer provas imediatas e irrefutáveis do que Deus quer que aconteça na terra. Não era para ser algo, isso não é para ser algo às vezes inédito, mas algo natural. Nós precisamos ver milagres e ver isso de forma natural. Sabe qual é o problema? É porque às vezes nós estamos com muita influência do mundo, mas se você for alguém que tem muita influência dos céus, você vai começar a acreditar que os milagres de Deus, eles vão chegar até nós, até a nossa casa, até a nossa família, até a nossa cidade e até o nosso país. Jesus, ele nos dá esse acesso quando você tem uma renovação da mente, quando você nasce de novo. Deus, ele falou o seguinte, que nós podemos acessar os céus. Olha que interessante, em Gênesis 28:12, diz assim: e teve um sonho, na qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28:12. É interessante que quando Jacó teve essa visão, ele ficou impactado. Ele foi dormir, colocou uma pedra como travesseiro, ele viu uma escada, e ele ficou: meu Deus, esse lugar é top, porque os anjos sobem e descem. Ou seja, naquele lugar, ele teve esse discernimento, que eles tinham acesso aos céus, ou seja, ele tinha a vontade de Deus ali, muito viva. Mas olha o que está escrito em João 1:51. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui Jesus fala para Natanael, e nesse contexto aqui, Jesus, ele até revelou onde que Natanael estava. Ele ficou perplexo, mas Jesus falou assim: vocês vão ficar mais perplexos ainda, sabe por quê? Você vai ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, sobre Jesus. Jesus, ele inaugura a casa de Deus. Ele era o acesso aos céus naquele tempo, e sabe melhor? Ele abriu esse tempo, esse acesso, ele se tornou para que eu e você também fôssemos casa de Deus, a habitação do Altíssimo. O cumprimento dessa casa de Deus teve início em Jesus.
Ele foi a casa de Deus na terra, mas o conceito não parou em Jesus. Eu e você somos casa de Deus. E nós temos acesso aos céus através de Jesus Cristo. Efésios 3:12 diz assim: por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Você tem livre acesso aos céus, porque nós estamos às vezes atemorizados ou queremos saber o que Deus tem para nós. Você consegue acessar o coração do Pai, e isso é através de Jesus Cristo. Você precisa ter essa convicção e essa mentalidade. Você é um filho, você é uma casa, uma morada do Eterno. Você tem acesso aos céus. Segundo, esse acesso nos dá uma nova dimensão. Eu gosto de sempre falar sobre revelação, porque às vezes a gente fica sem entender, mas quando você, através da palavra, através de uma palavra profética, através de uma palavra de conhecimento, você começa a falar assim: poxa, é isso que Deus quer de mim? Você pode ter revelações dos céus, revelações do Senhor sobre a sua vida, e ela abre uma nova dimensão e novas possibilidades. Isso nos traz vigor e motivação para caminhar e não para ficar parado. A revelação é para todos nós. Quanto maior a revelação que eu carrego, mais eu terei capacidade de exercitá-la. A revelação está trancada numa dimensão, e eu falei aqui, você consegue acessar isso, aos céus, ao coração de Deus. A revelação é geralmente dada como uma semente de outro mundo que carrega consigo novas possibilidades. Por isso que na oração de Jesus ele fala: venha o teu reino, venha a tua vontade, assim nos céus como na terra. Nós precisamos ter acesso como Jacó, e em Jesus foi revelado uma escada, anjos subindo e descendo, ou seja, você tem acesso a tudo que Deus tem reservado para você, porque nós somos herdeiros e co-herdeiros junto com Cristo Jesus. A revelação, ela nos leva para ter um entendimento, porque na verdade o entendimento é algo prático, é na verdade você ter acesso ao coração do Pai e você logo colocar isso em prática. Qual o problema nosso às vezes, amados? É que nós demoramos muito para poder ter atitudes. Como na palavra de Deus diz que aquele que não pratica a palavra é como um homem que está com a sua casa na areia, mas aquele que pratica a palavra de Deus, ou seja, não só ter revelações, mas ter entendimento. Entendimento é você praticar, é algo prático, é aquele que ouve a palavra, ouve as revelações e logo coloca isso em atitude. O nosso problema é que nós queremos às vezes fazer tudo de forma complexa, mas vai devagarzinho, coloca já a tua fé em prática hoje, dobra o teu joelho, fala com o Senhor, coloca em prática, já tem atitude. Se você precisa perdoar, perdoe. Se você precisa orar mais, ore mais. Se você precisa ler a palavra, lê a palavra, mas não fique parado, coloca em prática. Não podemos ser só apenas observadores. Quando Jesus ele encontra a mulher samaritana, e muitos conhecem esse texto em João 4, 23 e 24, diz assim: no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso aqui é uma revelação, amados. Na verdade, a mulher samaritana teve um privilégio de ter uma revelação de Deus que ninguém tinha ouvido. Ela estava questionando Jesus, que onde deveria ser o lugar correto de adorar. E Jesus traz uma revelação, algo novo, algo dos céus, algo inédito. Não é aqui nem ali, é em espírito, e Deus procura adoradores. Eu quero dizer que quando ela começou a questionar com Jesus, e ela tinha uma pessoa que estava, vamos dizer assim, desacreditada da vida, é uma pessoa que as pessoas não viam, olhava para ela e
não era uma pessoa confiável, porque ela tinha vários relacionamentos e frustrados relacionamentos. Mas quando ela começa a perguntar e ela queria saber a vontade de Deus, e ela começa a perceber que Jesus era diferente, e ela percebeu que era um profeta, Deus revelou para aquela mulher o coração dele, verdadeiros adoradores que buscam o Senhor, e não importa o lugar, mas sim o desejo do coração. Jesus fez revelações surpreendentes acerca do reino dos céus. Foram segredos inéditos sobre ser saciados por Ele e nunca mais você ter sede de Deus, o seu Espírito. Revelações tão profundas que a mulher samaritana foi capaz de reconhecer que Jesus era o Cristo, o prometido. Mas o propósito de Jesus na vida samaritana não era apenas revelações, mas Jesus queria algo mais para a mulher samaritana, não só que ela ouvisse revelações, como eu disse, são revelações, ela não é o propósito, mas sim entendimento. Entendimento é você praticar aquilo que você está ouvindo de Deus. Você sabe o que ela fez? Ela vai para a cidade, ela começa a falar para as pessoas: eu vi alguém diferente, Jesus Cristo. E ela colocou em prática rapidamente o que ela ouviu e o que ela sentiu. Eu creio que ela começou a sentir transbordar de amor, de gratidão. Ela sentiu uma mudança autêntica, ela teve coragem. Uma das coisas que quando você começa a receber a vontade de Deus, você fica mais seguro de quem você é. Quando você começa a entender e renovar sua mente, você vai começar a ver coisas perfeitas, como essa mulher. Ela não estava mais com vergonha. Ela saiu declarando para todos: Jesus, Ele mudou a minha vida. E eu quero dizer uma coisa para você: experimente acreditar, experimente sentir essa vontade, e você vai ver a mudança muito rápida, como aconteceu com a mulher samaritana. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Experimente a vontade de Deus de uma forma rápida e prática. Comece a colocar, não deixe para amanhã. Faça hoje como a mulher samaritana. Ela ouviu a revelação dos céus e ela colocou isso já de uma forma prática e ela experimentou. Ei, quando você começa a experimentar, não tem como mais você duvidar de que Jesus é poder, que Jesus é amor e que Ele muda realidades. Amém? Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos e nós queremos experimentar essa vontade, como a tua palavra diz, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Senhor, nós queremos ter acesso aos céus e através de Jesus Cristo nós queremos experimentar isso e trazer transformação, Senhor, não só em nós, mas todos os que estão à nossa volta. Que o Senhor venha abençoar teus filhos que estão ouvindo essa ministração, que eles sejam, meu Deus, transformados, impactados pelo teu poder, porque é isso quando nós temos a revelação dos céus, é isso que acontece. Nós somos transformados de glória em glória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vai estar aqui nossas contas. Seja alguém generoso, oferte a obra do Senhor e que o Senhor te abençoe de uma forma inefável. Graça e paz.